Os casos mais sombrios e reais que os grandes canais não têm coragem de contar. Em 1977, em um bairro simples de Londres, a vida de uma família comum foi engolida pelo inexplicável. A casa dos Hodgson parecia igual a tantas outras em Enfield, até que numa noite, um estrondo acordou todos os moradores. Móveis se moviam sozinhos. Batidas ecoavam pelas paredes e vozes graves atravessavam a garganta de uma menina de apenas 11 anos. O que começou como pequenos sustos, logo se transformou em manchetes de jornal e em um dos casos paranormais mais famosos da história. Policiais, jornalistas e até investigadores do sobrenatural testemunharam o que acontecia dentro daquela casa. Cadeiras deslizando pelo chão, brinquedos lançados contra as paredes e até mesmo o corpo de Janet, a filha do meio, sendo arremessado no ar diante de testemunhas. Para alguns, aquilo era a prova definitiva de que forças invisíveis existem. Para outros, era apenas o teatro perfeito de uma criança assustada, em busca de atenção. O clima dentro da casa se tornava cada vez mais sufocante. As gravações captavam uma voz rouca e distorcida, que se apresentava como Bill, um espírito que dizia ter morrido ali, naquela mesma sala de estar. A voz não parecia vir da menina. Os músculos da garganta dela foram analisados por especialistas, incapazes de explicar como uma criança conseguia sustentar um timbre tão grave por tanto tempo. Ainda assim, céticos acusavam Janet de ventriloquismo, um truque barato para manipular os adultos ao seu redor. Mas, se tudo não passava de encenação, como explicar os relatos de policiais que assinaram depoimentos juramentados, afirmando ter visto cadeiras levitando diante de seus olhos? Como explicar os fotógrafos que capturaram imagens de objetos atravessando o quarto no instante do clique, sem qualquer fio ou artifício visível? A imprensa transformou a casa em espetáculo. Repórteres se aglomeravam na rua, vizinhos cochichavam, e os Hodgson viviam como prisioneiros de sua própria sala. Enquanto isso, pesquisadores do grupo de estudos paranormais da Sociedade para a Pesquisa Psíquica passavam noites inteiras registrando o que acontecia ali dentro. Horas de gravações, centenas de páginas de relatórios, fotografias e testemunhos, todos tentando compreender se aquela casa era palco de uma das maiores manifestações sobrenaturais já documentadas ou apenas o mais sofisticado embuste do século. O que ninguém negava era a intensidade dos eventos. A cada batida na parede, a cada grito de Janet, a cada objeto lançado no ar, o mistério se aprofundava. E com o passar dos anos, o caso de Enfield nunca foi esquecido. Alguns pesquisadores defenderam até o fim que presenciaram algo que desafiava a lógica. Outros garantiram que tudo não passava de uma ilusão coletiva, alimentada pela mídia sensacionalista. Janet, já adulta, afirmou em entrevistas que parte dos fenômenos era real, mas que ela e sua irmã às vezes exageravam para manter a atenção que recebiam. Essa confissão, longe de encerrar o mistério, apenas aumentou a polêmica. Porque se uma parte foi forjada, qual parte não foi? E assim, quase meio século depois, o poltergeist de Enfield continua sem resposta definitiva, equilibrado entre fraude e fenômeno, entre teatro e terror. Talvez a verdade nunca seja revelada. Talvez esteja escondida entre aquelas paredes onde uma família comum testemunhou o impossível e o mundo inteiro assistiu, tentando decidir no que acreditar.